O tema dessa mensagem é liderando em tempos difíceis. Queridos, eu sei que nós como líderes vivemos tempos bons, tempos maravilhosos, né? Principalmente quando nós começamos no nosso ministério, porque não é realmente difícil começar bem, né? Todos nós começamos com essa expectativa em cima e crendo em coisas extraordinárias e devemos crer mesmo, como eu acabei de falar. Mas nós enfrentamos momentos difíceis, isso é uma realidade, né? Passamos por momentos difíceis. E talvez você esteja vivendo esse momento agora, esse momento difícil na sua vida, que você está acreditando numa virada de chave, no milagre de Deus na sua vida, no destravar de Deus para você ver o sobrenatural acontecer. Então, pode ser, né? A gente vê que na Bíblia alguns homens de Deus, eles viveram momentos gloriosos, de vitórias extraordinárias, mas também tiveram que encarar grandes desafios e superar momentos dificílimos na vida deles. Eu não quero ler esse texto aqui, eu quero só citar esse texto, é um texto bem conhecido da palavra, que eu vou estar dando base para essa mensagem, que é Lucas capítulo 9, do versículo 10 ao versículo 17, essa passagem é bem conhecida, fala sobre a primeira multiplicação dos pães e dos peixes, que Jesus, né, o milagre que Jesus operou. Então, esse texto, queridos, é maravilhoso, porque ele também nos ensina aqui que Jesus estava vivendo um momento que não era um momento fácil, era um momento difícil, né? Talvez para Jesus como Senhor, nosso Senhor, né? Mesmo ele sendo homem, mas com toda a intimidade e revelação do Pai, ele já sabia aquilo que Deus realmente ia fazer. Mas para os discípulos que estavam com ele, eles podiam ver, né, a dificuldade ali, naquele exato momento, de algumas coisas. Então, o que aconteceu nesse texto? A Bíblia diz aqui que Jesus, ele estava ali anunciando o reino de Deus, pregando, né, ensinando o reino de Deus. E a Bíblia diz que, segundo a necessidade das pessoas, ele ia ali e curava as pessoas, né? As pessoas se achegavam a ele, ele curava as pessoas. Só que ele já estava ali o dia todo fazendo isso. E aí os discípulos chegaram para ele e falaram: Senhor, essa multidão que te cerca já está o dia todo aqui com o Senhor, né? E essa multidão está com fome, libera essa multidão para eles ir procurarem alimentos nas comunidades aqui perto, nas aldeias aqui perto, né? Porque eles precisam se alimentar e precisam comer. E aí Jesus fala para ele: dei comida para eles, alimente essa multidão. Mas como nós iremos alimentar, Senhor? Só se nós formos, né, comprar alimento, e nós não temos nem recurso para isso. E seria muito, né? Seria um recurso de grande quantidade para poder suprir, alimentar toda essa multidão. E aí ele fala assim: o que é que você tem? Eu tenho 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso? Para alimentar uma grande multidão. Aí Jesus fala: alimente eles, né? E aí, como que os discípulos iriam alimentar aquela multidão com 5 pães e 2 peixes, né? Então, Jesus fala para os discípulos: agora, vocês vão chamar a multidão e vão fazer de se sentarem aí, eu creio que naquele ambiente ali, gramado. Eu posso assim imaginar, né, que era um ambiente bem legal, cheio de grama, um local bonito, né? E aí, faz essa multidão se sentar aí, em grupos de 50, e aí, vamos alimentar a multidão. Aí, trouxeram para Jesus os pães e os peixes, e ele agradeceu a Deus, e aí pediu para os discípulos e repartiu os pães e os peixes para aqueles grupos de pessoas que estavam ali sentados, né? E aí os discípulos foram alimentar toda aquela multidão, e a Bíblia diz que ainda sobrou depois 12 cestos, né, de pães e peixes, que foi, eu vi até o pastor Saído ministrando no dia aqui, que aquilo ali era uma forma de recompensar os discípulos, né? Todos os discípulos. Então aconteceu um milagre de multiplicação. Mas o que é que nós aprendemos, né, nesse texto? Para que acontecesse um milagre, para que aquele momento de dificuldade, momento difícil, fosse superado pelo poder sobrenatural de Deus, multiplicando os pães e os peixes, alimentando toda aquela multidão. Vamos aprender aqui algumas coisas importantes. Por exemplo, a gente entende que ali tinha um líder, né? Quem era esse líder que estava ali? Jesus era o líder. Diga comigo: Jesus era um líder. Então, tinha um líder ali que tinha a visão das coisas, visão do sobrenatural, visão de organizar as coisas. Era um líder também cheio de compaixão, porque o próprio Jesus ali estava ensinando o reino de Deus, falando a respeito do reino de Deus,
Nós sabemos que a palavra de Deus é a palavra que liberta, que salva, que transforma, que cura, que muda a nossa vida, que tem mudado a nossa vida, né? E Jesus estava pregando essa palavra poderosa que transforma a vida das pessoas. E ainda assim, quando as pessoas vinham com a sua necessidade de ser curada, ele curava as pessoas. Então, ele era alguém cheio de compaixão. E mesmo no momento também que ele viu as pessoas com fome, com necessidade, ele foi diante do Pai, né, agradecer a Deus pelo poder do Senhor, né, que podia se manifestar para multiplicar os pães e os peixes, alimentou aquela multidão de pessoas e deu direção clara também para os discípulos organizar as coisas que precisavam organizar. Por quê? Porque se não organizasse, como eles iriam alimentar aquela multidão toda, né? Imagine aquele que teria sido servido de primeiro, né? Talvez fosse se alimentar novamente. Então, não vamos organizar aqui os grupos, e aí vamos alimentar todo mundo vai se alimentar bem e vai sair daqui abençoado. Então, era alguém que tinha a visão de organizar as coisas. Tinha também discípulos ali preciosos, obedientes, submissos ao Senhor, né? Que estavam ali também dentro dos planos do propósito de Deus para obedecer e cumprir com os planos de Deus. Então, o que aconteceu? Milagres aconteceram, né? Milagres aconteceram de multiplicação, quer dizer, saíram de uma situação difícil para um milagre extraordinário que ficou na história e hoje nos influencia a servir a Deus, a entender como funciona as coisas de Deus, o reino de Deus, em nome de Jesus, amém? Só dissertando aqui a história para você entender. Então, essa passagem nos ensina que liderar em tempos difíceis exige visão, fé e qualidade de enxergar além do que os olhos humanos percebem. É saber que Deus pode multiplicar o pouco que temos quando colocamos nas mãos do Senhor ou na mão de uma pessoa certa, amém? Que eu creio que essa pessoa certa que estava aqui, que foi colocado, né, poucos pães e poucos peixes na mão de Jesus. Então, Jesus pegou a mão certa é a mão de Jesus, ele pegou os pães e os peixes e multiplicou. Mas também a mão da pessoa certa pode ser a sua mão como líder. Alguém está entendendo aqui? Diga amém. Deus confiou na sua mão, colocando discípulos, colocando uma célula, colocando pessoas na sua mão, né? E você é a pessoa certa escolhida por Deus. Claro, você como líder, depois de receber essa responsabilidade, o que é que você faz? Você devolve para Deus, porque é Ele que vai trazer o crescimento e a multiplicação no seu ministério, em nome de Jesus, amém? Mas também, eu e você como líder, somos a pessoa certa que Deus escolheu para gerarmos o crescimento e a multiplicação no seu reino, em nome de Jesus, amém? Aí basta você ter sabedoria de apresentar a Deus para ver o milagre acontecer. Então você precisa ter visão, nós precisamos ter visão, queridos, como líder, ter visão, né, de saber que mesmo em tempos difíceis, a gente pode olhar além e ver que Deus pode fazer o extraordinário, que Deus pode mudar a nossa vida, que Deus pode mudar as circunstâncias. Então você como líder, eu e você como líder, devemos olhar para a nossa célula, devemos olhar para o nosso setor, devemos olhar para a nossa área, distrito, o ministério que Deus colocou nas suas mãos, com perspectiva, olhando muito mais além de qualquer dificuldade que você está enfrentando, crendo que Deus pode fazer muito mais do que você pode pedir, pensar ou imaginar, em nome de Jesus, amém? Deus é poderoso. Então olha só, condições e qualidades de um líder de sucesso em tempos difíceis. Primeira coisa aqui, esteja convencido por fé que a manifestação sobrenatural é certa. Isso aqui é uma coisa muito legal, que nós como líderes, nós precisamos estar convencidos pela fé, por uma fé viva, né, que está dentro de nós, borbulhando dentro do nosso coração, de ter a plena certeza de que o sobrenatural de Deus pode acontecer, de que realmente o crescimento sobrenatural pode vir, de que a multiplicação ela pode acontecer de maneira poderosa. Irmãos, nós já vivemos algumas experiências, né? Por exemplo, eu não tenho dificuldade de dizer para você, debaixo da misericórdia de Deus, se eu pegar uma célula para liderar, investir tempo naquela célula, investir oração, investir cuidado, dedicação, sabe, pagar o preço que eu sei que precisa ser pago, claro, debaixo da confiança em Deus, da dependência de Deus, nós temos certeza que essa célula vai dar certo, vai crescer e vai multiplicar. Alguém está entendendo aqui? Diga amém. Eu tenho certeza disso, porque isso já aconteceu com a gente. Nós já lideramos células, nós já restauramos células, né? Nós já iniciamos células e crescemos com células e multiplicamos. Então, é uma fé que a gente já tem dentro do nosso coração, de saber
que se nós pegarmos uma célula debaixo da misericórdia de Deus, do poder de Deus, a coisa vai dar certo, vai acontecer, vai multiplicar, porque Deus vai agir com certeza em nome de Jesus, amém? Então nós como líderes precisamos ter essa convicção. Jesus sabia claramente, né, em seu coração, que aquela multidão que precisava ser alimentada, ela ia ser alimentada, mesmo com 5 pães e 2 peixes, ela iria ser alimentada. Por quê? Porque ele sabia que Deus era poderoso para multiplicar e suprir a necessidade daquelas pessoas. Então nós também precisamos ter essa convicção clara no nosso coração, como líder, né, na frente de um ministério, de saber que o nosso Deus é poderoso para usar o pouco que nós temos para trazer grandes multiplicações e grandes feitos na nossa vida, em nome de Jesus, amém? Então você como líder, queridos, não deixe que o diabo engane você, não deixe, que entre dúvida no seu coração a respeito do crescimento, da multiplicação do seu ministério no reino de Deus, em nome de Jesus. Não deixe, tá bom? Outra coisa, seja um líder organizado. Seja um líder organizado. Pastor, eu quero experimentar o crescimento de Deus na minha vida. Então, seja um líder organizado, né? Você vê que Jesus, ele foi um líder organizado. Mesmo ele sendo um grande líder, né? E mais de um grande líder realmente vai agir usando coisas inteligentes, estratégia, entendeu? Para poder garantir o sucesso do seu trabalho, em nome de Jesus. Então, para nós sermos um líder inteligente, nós precisamos montar a equipe de liderança, queridos. Um líder inteligente, ele não trabalha só. Diga comigo, um líder inteligente, ele não trabalha só. Fale com mais fé. Diga assim, um líder inteligente, ele não trabalha só. Irmãos, um líder que realmente, né, ele entende que ele precisa ir muito mais além, que ele pode ir mais além, ele vai montar uma equipe. Ele não vai trabalhar sozinho. Uma pessoa que começa a trabalhar sozinho, ela vai se cansar, né? Ela vai trazer muitas afadigas para ela, e ela vai trazer muita demanda de trabalho para ela. E o que acontece? A pessoa ela vai se frustrando, ela vai se cansando, ela vai querendo desistir. Então não é bom para ninguém trabalhar sozinho. Mas pastor, é uma célula, tem poucas pessoas, mesmo que seja poucas pessoas ainda, mas daqui a pouco vai se tornar muitas pessoas lá na sua célula, em nome de Jesus. Eu estou profetizando, declarando, amém? O crescimento da sua célula. Então, enquanto talvez possa ter lá, só um exemplo aqui, 7, 10 pessoas, às vezes não é tão difícil de você trabalhar com essas pessoas, mas quando chegar 15, quando chegar 20, quando chegar 30 pessoas na sua célula, vai ficar difícil de você visitar, de você aconselhar, de você pastorear, de você liderar, vai ficar difícil. Então você vai precisar montar uma equipe de liderança. E eu já te aconselho, não esperar essa célula crescer, ficar grande, para você montar a sua equipe de liderança. Não, você precisa começar a montar essa equipe de liderança agora, enquanto a sua célula está em fase inicial de crescimento. Amém? Glória a Deus. Está iniciando, então comece a montar a equipe de liderança. Como é que você vai montar essa equipe de liderança, irmão? Você é o líder da sua célula. Você vai chamar aquelas pessoas lá da sua célula que são pessoas mais envolvidas, mais compromissadas, que já têm uma vida com Deus, entendeu? Que congrega no culto de celebração, que você já acompanha essa pessoa e sabe que essa pessoa já experimentou de milagres de Deus nas suas vidas em algumas áreas. Então o que acontece? Você vai pegar essas pessoas que já podem te ajudar para dar a palavra, né, para tirar uma oferta, para fazer toda aquela questão lá da reunião da célula, que são as tarefas da célula. Mas muito mais do que isso, já pode ajudar você também no cuidado das pessoas. O que é isso? Você vai já começar a delegar responsabilidade para essa pessoa, já cuidar de pessoas, de outras pessoas, entendeu? Por exemplo, chegou lá uma nova pessoa na sua célula, e aí você já tem uma quantidade de pessoas que você cuida. E agora, quem que vai cuidar do fulano que chegou agora na célula? Então você já vai pegar aquela pessoa que você já trabalha com ela, que já é uma pessoa mais experiente, mais madura na fé, e vai falar: meu querido, eu quero pedir para você agora cuidar dessa pessoa. Você vai marcar durante a semana uma visita, você vai marcar durante essa semana um café com essa pessoa, você vai marcar um encontro com essa pessoa de alguma forma, e você vai conversar com ela a respeito da palavra de Deus, você pode aconselhar se ela abrir o coração para você, você vai ajudar essa pessoa. Tá bom? Aí já deixa aquela pessoa como responsável daquela pessoa para cuidar daquela pessoa. Isso aqui é tão chave, tão importante. E ainda assim, principalmente se essa pessoa já faz parte da sua célula e faltou
tipo assim, numa reunião da célula, ela faltou. Aí você fala, fulano, você observou que fulano não veio para a célula? Pois é, então agora eu já quero pedir para você, eu já vou delegar você, para você fazer uma visita para essa pessoa, chegar com muito amor e carinho, né? O que aconteceu com essa pessoa, por que ela não veio na célula? E você vai ter um tempo de comunhão com ela. E aí você já delega aquela pessoa para ir cuidando. E na medida que você tem uma célula grande, você pode ter uma equipe lá de 5, de 6. Você lembra que antigamente nós trabalhávamos com o primeiro auxiliar, segundo auxiliar, terceiro auxiliar da célula? Esses auxiliares era que discipulava, ou seja, o líder discipulava esses auxiliares, e esses auxiliares discipulavam o restante dos membros da célula. Né? É basicamente isso, você monta a sua equipe de liderança, entendeu? E vai pedindo, delegando funções, responsabilidades para ela cuidar das pessoas, além das tarefas das células, no qual você, talvez numa reunião ali, organiza, ou até mesmo através do grupo de WhatsApp, você organiza a reunião da sua célula. Mas é importante isso, queridos, porque o que a gente observa? A gente fica observando que quando a gente tem essa liderança da célula, fica leve liderar a célula. E mesmo quando você talvez precisar tirar férias, ou precisar viajar, ou por algum outro motivo, talvez, que Deus defenda até de enfermidade, alguma coisa não dê para você ir, o que acontece? Você tem uma equipe top de liderança na sua célula, que ela vai fazer a célula acontecer de maneira poderosa, mesmo você estando ausente, não podendo estar lá, a célula vai acontecer de maneira poderosa. Alguém entende? Diga amém, Jesus. Mas eu já vivi as duas experiências de ter pessoas na minha equipe para poder me ajudar na liderança da célula, e também já vivi momentos de estar à frente de uma célula de não ter ninguém para me ajudar. E eu já vi pessoas também viver a mesma experiência. Por exemplo, a célula não vai acontecer essa semana. Por quê? Porque não vai dar para mim fazer. Por que não vai dar para a pessoa fazer? Porque ela não tem uma equipe de liderança. Se ela tiver uma equipe de liderança, se de repente acontecer um incidente e não dá para ela estar, a célula vai acontecer, porque tem uma equipe de liderança poderosa ali para fazer a célula acontecer em nome de Jesus. Amém? Então é tão chave, é tão importante você fazer isso. Nós temos um formulário circulando aí nos grupos de WhatsApp aí, da liderança de distrito, de área, tá? Nós temos lá um formulário no qual você pode organizar essa equipe de liderança da sua célula, organizar a sua célula para funcionar muito bem em nome de Jesus, amém? E usando o texto que Jesus fez, Jesus aqui, né, na multiplicação dos pães e dos peixes, pediu para os discípulos organizar os grupos, era exatamente para isso, para que o funcionamento, né, do crescimento, do cuidado com as pessoas, do alimentar as pessoas, pudesse acontecer de maneira saudável e de maneira organizada. Amém? E quando nós organizamos a nossa célula, nós estamos garantindo que a nossa célula cresça com leveza para nós, para todo mundo, de maneira organizada, cresça, e assim possamos garantir que nenhuma das pessoas também que Deus está nos dando se perca, porque todas vão estar sendo bem cuidadas em nome de Jesus. Alguém entendeu? Diga amém, Jesus. Então, monte sua equipe de liderança da célula, faça como Jesus fez, em nome de Jesus. Dê a direção clara e peça o feedback das pessoas, irmãos, quer dizer, dê a direção para as pessoas. Olha, não só monte a equipe de liderança da célula, tipo assim, olha, agora, a partir de agora, você vai ser da equipe de liderança da célula, você. E aí pronto, quer dizer, fica lá aquelas pessoas. Não, toda semana você fica dando direção para aquelas pessoas do que elas devem fazer, até que elas realmente já façam isso aí automaticamente, de coração, porque já foram treinadas, né, cuidando bem das pessoas em nome de Jesus. E pedir esse feedback das pessoas, irmão, não é perguntar para a pessoa assim, de maneira grosseira, ou será de maneira direta, tipo assim, aí você foi lá visitar aquela pessoa que eu te pedi? Não, talvez você pode melhorar a pergunta para a pessoa, como? Falar assim, e aí meu querido, como é que foi lá o contato com a pessoa que eu pedi para você fazer? Aí se a pessoa falar assim, foi maravilhoso demais, fui lá, tivemos tempo de mesa, né, tomamos um café, ou saímos juntos, foi maravilhoso, e sabe, nós geramos um vínculo de amizade, essa pessoa está bem, está com muita vontade de servir a Deus, é legal. E se de repente também não deu para a pessoa fazer, ela vai falar, poxa, não deu essa semana, mas essa semana eu vou garantir que eu vou lá, né, fazer esse contato com essa pessoa. Amém, queridos? Então, de uma maneira carinhosa, amorosa, você vai treinando as pessoas, direcionando as pessoas, fazendo com que elas sejam tão poderosas usada na mão do Senhor. Designe discipuladores para que discipule outros. Amados, olha só, está chegando muitas pessoas novas na nossa igreja. Amém?
Muita gente nova, graças a Deus, tem chegado. A gente vê toda semana, converte pessoas. Por que eu sei disso? Porque eu sou o responsável, né, designado pelo pastor Acelildo, um pastor Toninho, o pastor Claudio Nô. Toda semana nós estamos aqui na segunda-feira, de manhã, para orar pelas fichas dos novos convertidos. Irmãos, eu não me lembro, assim, recentemente, de termos uma segunda-feira que não teve pessoas para a gente orar, quer dizer, não teve ficha de novos convertidos para a gente orar. Sempre tem, sempre tem, sempre tem. 2, 3, 5, 10, 15, às vezes tem mais de 20, já oramos com mais de 20 pessoas convertidas. Então, Deus sempre tem nos dado pessoas novas. Então, é importante que a gente não deixe essas pessoas dentro da igreja, congregando por conta própria, indo para a célula, por ir, ou só integrar na célula, integrar no culto de celebração e deixarmos essa pessoa lá. Não, nós temos uma visão que nos leva a acreditar muito mais nas pessoas do que apenas levar ela a congregar no culto de celebração ou qualquer um dos cultos da igreja. Nós acreditamos que toda pessoa aqui ela pode ser treinada e pode ser um líder, pode ser uma pessoa muito útil no reino de Deus, envolvida nos ministérios, usando o seu potencial, o seu talento, né, entrando nas esferas da sociedade e também fazendo trabalhos extraordinários que nós sonhamos. Então, quer dizer, quando chega uma pessoa nova, o processo de integração é célula, culto de celebração, gerar comunhão com essa pessoa, mas depois vai para o outro passo. Qual é o outro passo? Irmãos, é garantir discipulador para essa pessoa. Então, essa pessoa não pode ficar lá na sua célula, lá só congregando na sua célula sem um discipulado, a não ser que ela não queira. Não quero ser cuidado, não quero ser discipulado, então vamos respeitar ela. Mas se essa pessoa está lá, se ela veio para Jesus, está lá, irmão, ela precisa de ajuda de cuidado. Nós estamos cuidando de algumas pessoas que elas estão pedindo para ser cuidado. Então, se você é um líder de célula, checa lá na sua célula, veja se as pessoas que não estão sendo discipuladas, por que elas não estão sendo discipuladas? Elas não querem? Ou será que você ainda não designou ninguém para discipular elas, né? Ou não tem discipuladores? Só que a gente não pode cair no erro de pensar assim, não temos discipuladores treinados, preparados para ser um discipulador dessa pessoa. Irmãos, entenda comigo aqui, é importante a gente entender, nunca você vai ter alguém tão perfeito, não vou profetizar nunca, né, porque eu creio que Deus pode fazer coisas extraordinárias, então, mas é muito difícil você ver alguém chegar à perfeição, né, isso pode acontecer, Jesus pode fazer isso, né, a pessoa chegar à perfeição no ministério, mas então o que acontece? Mas sempre, todos nós temos falha, precisamos ainda melhorar, ser liberto em alguma área, né? Melhorar em outras áreas da nossa vida. Então você precisa acreditar nas pessoas, pegar essa pessoa que já está firme com Deus, que já se libertou daqueles pecados mais grosseiros, né? Que talvez vícios de fumar, bebida, prostituição, não sei, o roubo, né? Sei lá, alguma coisa assim. Mas já foi transformada. Essa pessoa, irmãos, ela já está firme, fiel, congregando na célula, culto de celebração, sendo discipulada. Ela já pode discipular outras pessoas. Ela já pode discipular outras pessoas, amém? Mesmo que essa pessoa chegue para você e fale assim, não, eu não estou pronto, eu não consigo. Encoraje essa pessoa a cuidar de outra pessoa, porque ela vai crescer muito mais na vida dela cuidando de outra pessoa. Foi assim com a gente, queridos. Sabe, quando me deram os primeiros discípulos para mim discipular, eu não sabia nem o que dizer para aquela pessoa. Eu lembro que muitas das vezes eu sentei em uma reunião com a pessoa sem saber o que eu ia falar para a pessoa. E aí, e agora, o que eu vou falar? Sentava ali, ficava de frente com a pessoa, pedindo a direção de Deus, a graça de Deus, para saber o que ia falar, porque a pessoa era nova convertida, às vezes não sabia, né, o que perguntar e a gente não sabia o que falar. E agora? E agora? Ficava na dependência de Deus. E a gente ia desenvolvendo vínculos, relacionamento, e a pessoa depois ia ganhando confiança, abrindo o coração e a gente ia ajudando. A gente gera discipuladores, na prática. Quantos estão entendendo? Diga amém, Jesus. Portanto, não deixe nenhum membro da sua célula sem discipulado, a não ser que ele não queira ou que não tenha discipulador lá, mas até penso que esse não tenha discipuladores deve ser por um curto tempo, porque logo, logo você já deve começar a delegar responsabilidade para os membros que estão ali a cuidarem um dos outros, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Em seu coração tenha compaixão das pessoas e creia que Jesus pode alimentar toda essa multidão. Irmãos, em seu coração tenha muita compaixão das pessoas. Então, o que é para mim ter compaixão? É investir nas pessoas. Sabe, se eu tenho compaixão das pessoas, não é só orar para libertar as pessoas dos demônios ou só alimentar as pessoas, talvez ali de uma forma material, entendeu?
Não, é muito mais do que isso. Ter compaixão das pessoas é você investir nas pessoas, acreditar que elas podem se tornar pessoas úteis no reino de Deus e também ser alguém muito abençoado em nome de Jesus. Então, invista nas pessoas. Gaste tempo alimentando com palavra, a palavra de Deus, no caso, fortalecendo os vínculos de amor. Irmãos, não tem como você gerar bons vínculos, integrar bem uma pessoa na igreja, se você não gasta tempo com ela. Entendeu? Você precisa ter disposição para gastar tempo com aquela pessoa. Quanto mais tempo você gasta com aquela pessoa, mais vínculo você gera com aquela pessoa e você vai realmente ali amalgamando, né, a batata para se tornar o purê, né? Ou seja, aquela pessoa vai se tornando igreja na medida que ela se relaciona com igreja. Isso é muito importante. Gaste tempo com pessoas. Valorize as pessoas ouvindo, liberando palavra de afirmação sobre suas conquistas e transformação. Queridos, gaste tempo com pessoas, né? E valorize as pessoas. Como que a gente valoriza as pessoas? Ouvindo as pessoas, liberando palavras de afirmações sobre conquistas e transformação. Libere palavra de fé, abençoando as pessoas, parabenize as pessoas, encoraje as pessoas. Por exemplo, se chega alguém para você contando uma vitória que ela teve, uma conquista que ela teve, o que é que você vai dizer para ela? Irmãos, glória a Deus por isso, e isso é só o começo. Deus vai fazer coisas maiores na sua vida, em nome de Jesus, amém? Deus vai fazer coisas maiores. Se essa pessoa me falar para você, eu era desse jeito, sabe, eu já fui muito mudado, pastor, eu sou outra pessoa. Teve algumas pessoas que chegaram para mim agora, pastor, o senhor já me conheceu num tempo bom, porque se eu me conhecesse no tempo, você ia ver o que era, quem eu era, de fato, né? Aí o que eu falei para essa pessoa? Eu falei assim, que bom que você foi realmente transformado, liberto, Deus continua trabalhando na sua vida, isso é só o começo, Deus vai fazer coisas maiores na sua vida, em nome de Jesus, amém? Então, quando você está se relacionando com pessoas, você vai ouvindo, vai declarando palavras de bênção. Isso aqui é ter compaixão das pessoas, alimentando bem as pessoas com a palavra. Acredite nelas e confie. Desafie a assumir responsabilidade. Irmãos, todas as pessoas que nós cuidamos, sabe, nós procuramos de alguma forma acreditar nessas pessoas e confiar nessas pessoas. E também a encorajar elas a assumir responsabilidade. Nós não vamos cuidar de pessoas só para elas ficarem na igreja, como eu falei, congregando. Não, nós cuidamos de pessoas e uma das primeiras coisas que nós fazemos no discipulado, sabe o que é? Levar lá dentro da trajetória dos membros, né? Levar dentro da trajetória do discipulador. Você está entendendo? Dentro da trajetória do líder, né? Do trilho do líder de célula. E nós, dentro desse processo, a gente vai fazendo o quê? A gente vai inserindo ela nos ministérios. Pastor, eu sou do Ministério de Louvor, eu toco, eu canto, mas isso é de fato de verdade. Tem que cantar e tem que tocar mesmo, porque tem algumas pessoas que só faz falar e não faz. Aí tem que inserir ela dentro do processo para poder chegar no ministério, né? Mas aí, não, eu não faço isso aqui, então vamos para a atmosfera, compre a sua camisa da atmosfera, vamos servir na atmosfera. Alguém está entendendo aqui? Diga amém. Pastor, eu gosto de criança, então vamos servir lá no Paz Kids, em nome de Jesus. Eu gosto de mídia, então vamos participar do Paz News. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então as pessoas não é para ficar somente congregando, não. Você deve encorajar essas pessoas a assumir responsabilidade. Agora está inserida nos ministérios. O que eu vou fazer? Eu vou encorajar a ser um discipulador, uma discipuladora. Vou encorajar essa pessoa a ser um líder de célula, em nome de Jesus, amém? Encorajar sempre, sempre. Mas antes de você encorajar, seja um líder de célula. Alguém entende? Diga amém. Porque assim, eu vou encorajar alguém para fazer algo, mas eu não estou fazendo, como é que eu vou encorajar essa pessoa? Então você precisa ser um líder bem sucedido e falar assim, é tão bom ser um líder, é bom ter compromisso com Deus. Eu falei agora para um irmão, irmão, eu amo ter uma célula na minha casa. Por quê? Primeiro porque a arca de Deus, a presença de Deus, a pregação da palavra de Deus, eu sinto Deus tão presente e real aqui nesse lugar. Segundo também, que eu acho muito legal, porque toda quarta-feira eu faço uma faxina aqui em casa. Alguém entende? Porque se não tivesse a célula em casa, talvez não fazia a faxina toda semana, e aí ficava a casa, às vezes, para as oportunidades que ia surgir. Então, até nisso é bom ter uma célula em casa. Alguém entende? Diga amém. Aí eu falando para o irmão, então é tão bom, porque além das bênçãos espiritual, ela também me leva a ter compromisso em cuidar das minhas coisas. Quando você fala assim, motivando, encorajando, mostrando os pontos bons das coisas, você está encorajando as pessoas a assumirem responsabilidade no reino de Deus e fazendo ver a importância daquilo que tem para o reino e para a vida dela, em nome de Jesus. Alguém entendeu? Diga amém, Jesus. Já estou encerrando, tá, queridos? Discipule bem uma dúzia e alimentarás uma multidão. Então, se você quer ver o milagre de Deus na sua vida, discipule bem.
né? Uma dúzia. Jesus discipulou 12, né? E o mundo está sendo salvo para o Senhor, porque esses 12 depois geraram muitos discípulos, né? E até hoje a pregação do Evangelho continua. Então, amados, nossa visão não é querer ganhar o mundo inteiro de uma vez só. Isso pode acontecer. Eu não quero em nenhum momento limitar o poder de Deus. Deus pode usar a nossa vida para salvar uma nação rapidamente, se Ele quiser. Mas nós temos uma estratégia. Qual é a nossa estratégia? É cuidar bem daqueles que Deus tem nos dado. Porque através daqueles que Deus tem nos dado, nós iremos alcançar uma grande multidão. Glória a Deus, nós iremos alcançar uma multidão de alma de vida. Agora, muito importante, sabe o que é? Irmãos, olha só, foque em cuidar bem daqueles que Deus tem te dado, sem esquecer daqueles que Deus está te dando. Porque não basta só cuidar bem daqueles que você já tem que cuidar daqueles também que estão chegando na igreja. Amém? E para isso, nós precisamos o quê? Treinar equipes para poder cuidar daqueles que Deus está nos dando agora, em nome de Jesus.